A paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a cada um, a cada lar. Que estejam todos gozando de saúde, de paz. Que o eterno Deus derrame da sua graça em cada um de vocês. Logo, logo estaremos juntos. Espera um pouquinho mais, tá bom? Estaremos juntos, estaremos tendo a oportunidade de estarmos falando. Eu tenho tido muita falta de nós estarmos compartilhando das nossas vidas uns com os outros, né? Eu sinto falta. Nosso culto de quarto, nosso culto de domingo, onde nós podemos saber um pouco mais da vida dos nossos irmãos. É muito bom, queridos, nós orarmos uns pelos outros, é muito bom nós temos esse afeto que nós tínhamos lá dentro do templo. O templo é muito importante para o povo de Deus se reunir. Mas vai chegar a hora, vai chegar a hora. Por enquanto, vamos continuar adorando o Senhor daqui das nossas casas, com segurança, mas logo, logo estaremos de volta, vamos estar voltando devagarzinho, no nome do Senhor Jesus. O importante é que você esteja firme com o Senhor. Eu quero meditar nesta noite sobre crescimento, sobre maturidade. E eu quero ler com os irmãos o texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que fala assim, vou ler para os irmãos. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Queridos, Paulo, ele vai falar aqui sobre crescimento, sobre maturidade que nós precisamos adquirir com a nossa jornada cristã. A nossa vida nada mais é que uma jornada cristã. E nós precisamos ter essa maturidade. E essa maturidade, ela deve ser de uma maneira saudável, deve ser adquirida de uma maneira saudável. Crescer e aprender das coisas de Deus. Crescer e aprender da vida cristã de uma maneira saudável. E isso, meus amados, é um processo. Não é de uma hora para outra, não é de uma maneira abrupta, de forma alguma. É passo a passo que nós crescemos na vida cristã, que nós crescemos na nossa jornada com o nosso Jesus e uns com os outros. Nós estamos lendo a palavra do Senhor, temos aprendido da palavra do Senhor e é importante que nós venhamos praticar esta palavra que nós temos aprendido do nosso Deus, porque nela existem ensinamentos de como sermos, como nos tornarmos cristãos de verdade. E eu quero dizer para os irmãos que quando Paulo fala deixando as coisas de menino, ele não está falando mal das crianças, ele não está pré-julgando as crianças, de forma alguma. Mas Paulo, ele está nos chamando a atenção para que nós possamos mudar as fases da nossa vida, nos adaptando a cada uma delas. Nós não podemos, a criança com 2 anos, ela não vai agir como um bebê de 2 meses. Ela já vai estar agindo como uma criança de 2 anos. Uma criança de 5 anos, ela vai estar fazendo coisas de criança de 5 anos. Nunca como uma criança de 10, muito menos como uma criança de 6 meses. Então, Paulo, quando ele fala que nós devemos estar deixando as coisas de crianças, o pensamento de criança, a maneira de agir de criança, ele está falando sobre isso, de nós estarmos nos adaptando às fases da nossa vida. É uma questão de adaptação. Nunca, de maneira alguma, ele está falando para você se tornar uma pessoa madura, carrancuda, uma pessoa madura, bruta, uma pessoa madura, dura, de forma alguma. A maturidade, ela deve nos trazer leveza. Quando nós aprendemos com o Senhor, quando nós praticamos a vida cristã de acordo com a palavra do Senhor, nós vivemos a nossa vida, a nossa jornada cristã, esse processo de uma maneira leve, porque nós entendemos que devemos sim deixar as coisas de menino, deixar as coisas de criança, mas devemos também trazer dentro de nós as coisas belas da nossa infância. Então é muito interessante que nós, como adultos, venhamos desenvolver essa maturidade, e na vida cristã também, com responsabilidade, com compromisso, mas de uma maneira lúdica, de uma maneira alegre, de uma maneira feliz, de uma maneira esperançosa.
E tudo isso faz parte das coisas de menino. E tudo isso faz parte das coisas de criança. Tudo isso faz parte da nossa inocência, da nossa ingenuidade deixada lá na infância. E nós podemos trazê-la para a nossa vida adulta de uma maneira para adquirir na maturidade com essas qualidades que tem a criança. Só que a criança ela não tem aquele senso de responsabilidade que nós adultos temos. A criança ela não tem o senso de compromisso que nós adultos temos. Então nós precisamos ter um equilíbrio, trazer essa maturidade com responsabilidade, com uma participação mais ativa de pensamento, mas também com aquela criança que ainda existe dentro de cada um de nós, com as qualidades da genuidade, com as qualidades da leveza, da maneira lúdica, da forma alegre que nós éramos quando éramos criança, e quando nos tornamos adultos, às vezes deixamos de lado justamente a melhor parte para ter uma maturidade saudável. Ontem nós estávamos conversando aqui em casa e eu estava relembrando da minha infância. A minha infância não foi uma infância tão assim leve, tão boa, mas teve muita coisa boa. E eu lembrei ontem, e o que fica para mim hoje são justamente as coisas boas, as coisas que me faziam rir, as coisas que me deixavam alegre. Na nossa época, na minha época e na época de vocês, mais ou menos na minha idade, não existia este movimento que existe hoje do bullying. Então, a gente brincava uns com os outros, a gente ria. Eu estava falando ontem, o pessoal ria da minha pobreza. E era muito interessante. Eu nunca levei isso para o lado errado, sempre brincando. E hoje é difícil a gente brincar, é difícil a gente conversar com as pessoas, né? Porque não existe essa leveza que nós tínhamos quando éramos criança, né? De usar o sapato, a roupa, brincava, escorregava. Uma coisa que eu gostava muito era descer, como fala, gramas, né? Rolando a grama, era tudo gostoso. Hoje em dia eu não vou fazer isso, eu sou uma adulta. Já adquiri a maturidade agora, né? Já com 50 anos eu não vou sair rolando, mas olha que se der a oportunidade, dependendo da grama, ainda sai rolando. Porque isso nos traz alegria, isso nos traz uma leveza no nosso convívio, nosso convívio familiar, nosso convívio de amizade e na igreja também. É trazer essa maturidade para a igreja. E neste ponto eu quero relembrar vocês sobre Jesus. Jesus, ele foi um homem que foi criança. Olha só, ele foi criança. Ele foi tão criança que a Bíblia ela deixou registrada para nós o dia que os pais perderam ele lá no templo, lá no mercadão, lá na feira, né? Lá no passeio, perderam Jesus. Jesus estava lá no templo. É uma forma, a criança é assim, se você não segurar firme, se você não estiver ali, ele vai passear onde lá no mercado, vai se esconder nas prateleiras, lá no meio da rua. E Jesus também fazia travessuras. Tem gente que acha que Jesus era aquele homem que só fazia milagres. Eu quero dizer para você que Jesus foi criança. Mas Jesus, ele cresceu e ele tornou-se um adulto, um jovem, um adulto, e atingiu a sua maturidade. E eu quero dizer para você que está falando aí para mim, mas Jesus era um ser divino. E eu quero dizer para você que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Amém? E então ele participou de tudo isso. A Bíblia diz que Jesus, ele foi tentado como nós. Ele só não cedeu às tentações. Então, ele foi como nós. Sentiu na pele tudo que nós sentimos hoje. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, que Jesus, voltando à nossa mensagem de hoje sobre maturidade, Jesus era um homem tão maduro, um homem assim, ele ia nas festas, ele ia nas casas, e ele demonstrava a sua maturidade. E Paulo, quando ele fala disso, de nos tornarmos maduros, maduro não quer dizer idade, porque aí 50, 60, 70, 80, quanto mais idade, mais maduro, de forma alguma. Tem muitos homens e mulheres acima dos 50, dos 40, dos 60, que ainda não atingiram a maturidade. Ainda continuam sendo
crianças que não sabem lidar com a fase da vida. Então, continua sendo crianças, adultos birrentos, adultos inconsequentes, irresponsáveis, sem compromisso. E pior, né? Cara de mamão macho, cheio de chorar, de fugir dos problemas, de fugir dos assuntos, quando a maturidade, ela nos traz isso. Como resolver os problemas, como enfrentar os problemas. A maturidade nos traz como viver em família, como viver na sociedade. A maturidade nos traz palavras certas, na hora certa, no momento certo, para as pessoas certas. E isso tudo a maturidade nos traz. E Jesus era assim. Eu quero lembrar para vocês alguns textos de Jesus, quando ele demonstra graça com as pessoas, quando ele demonstra amor com as pessoas, compaixão. Jesus, quando ele viu alguns textos, sabe, queridos? São vários textos. Nós estamos lendo agora no Novo Testamento, nós estamos vendo quanta graça, quanto amor, quanta paixão, quanta misericórdia, quanta alegria e quanta tristeza Jesus passou. Tem gente que acha que Jesus foi só aquele sofredor da cruz. Não, Jesus também teve momentos de alegria. Jesus também teve momentos de amizade. Quando ele sentou com seus amigos para conversar, quando ele sentou com seus amigos para ensinar, quando ele sentou ali com as crianças. Então, Jesus, ele demonstrou tudo isso. Lá em Lucas, capítulo 7, do 11 ao 16, nós vimos há uns domingos atrás, eu trouxe aqui para os irmãos, a história da viúva de Naim, quando ele se sente, o coração dele ardeu de compaixão, se condoeu diante daquela mulher que estava levando o caixão do seu filho. Então, Jesus, ele era um homem maduro. Ali no velório, ali no enterro, ele se condoeu. A pessoa madura, às vezes no velório, ela está rindo. Às vezes ela está ali, sabe, porque foi encontrar os amigos. Ela não sente a dor daquele que perdeu. Ela não sente a dor daquele que está enlutado. Ela não tem essa compaixão de ir participar daquele luto. Então, Jesus, ele ia onde estavam os mortos e ele tinha compaixão. Nesse caso, ele ressuscitou aquele homem, aquele jovem para sua mãe. Quando Jesus vai ali na casa de Lázaro, de Maria, de Marta, ele senta com elas, ele sente a dor de Marta, ele sente a dor de Maria, ele sente tristeza por ver o seu amigo Lázaro morto. Isto é maturidade. Mas Jesus também, queridos, ele foi a um casamento, as bodas de Caná. E ali Jesus não ficou no canto, cara fechada, só olhando e vendo as pessoas. Não. Jesus foi no casamento, Jesus se divertiu, ali Jesus riu, Jesus bebeu vinho, Jesus se alegrou, e Jesus viu a necessidade, ele operou o milagre, mas ele estava ali se divertindo. A Bíblia diz até então, antes de Maria chegar até ele e falar para ele que estava faltando vinho, ele estava se divertindo. Isso é maturidade na sociedade, maturidade como cristão. Tem muito cristão hoje fazendo feio. Foi lá convidado para o casamento, vai lá só para reclamar, fica cara feia. Não, amados, isso é maturidade, sabe? Nós temos que lembrar que Jesus, ele era um homem que se adaptava às circunstâncias. E se adaptar às circunstâncias não é ser conivente com algumas circunstâncias, porque tem as circunstâncias que são diversas, né? Então, queridos, Jesus, lá em Mateus capítulo 19, do versículo 13 ao 14, Jesus, ele pegou as crianças, ele brincou com aquelas crianças. Você acha que criança gosta de pessoas carrancudas, pessoas mal-humoradas, pessoas sem graça? Criança gosta de gente que gosta de brincar. Criança gosta de gente que tenha alegria, gente que tem empatia pelas crianças, gente que agrega a criança. E Jesus era um homem rodeado por crianças. Lembra lá, os discípulos não queriam que as crianças chegassem perto de Jesus, mas Jesus falou, deixai vir a mim as crianças, deixa elas vir. Ah, mas ela vai sujar, ela vai subir em cima do Senhor, ela vai estragar. Deixa. Jesus gostava das crianças, amava as crianças e as crianças, ao mesmo tempo, a Jesus.
Isso é se adaptar. Isso é viver com leveza. Queridos, isso é maturidade. Maturidade cristã. Tem gente que acha que maturidade cristã é ser teólogo. Maturidade cristã é conhecer a Bíblia de ponta a ponta, do direito à esquerda. Não. Maturidade cristã é você saber lidar com as diferenças, é você ter uma vida em contato com o Senhor, nosso Deus, diariamente, continuamente. Maturidade cristã é você ir até onde o Senhor fala, vai. É você parar onde o Senhor fala, para, agora para. É quando o Senhor fala, chega, e você sossega. É quando o Senhor fala, não vai dar, e você tem no seu coração que a palavra do Senhor é que pesa para você. É quando o Senhor fala para você amar, perdoar e você fazer a vontade do Senhor. Isso é maturidade cristã. Maturidade cristã é neste momento de pandemia, você não está se remoendo, nem se debatendo porque nós estamos numa quarentena, porque a sua casa não presta, porque você está preso, porque você está faltando isso, faltando aquilo. Maturidade cristã é você falar todos os dias o que o Senhor Jesus nos ensinou. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do nosso Pai. Não pela pandemia, não pelas mortes, mas porque o Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem guardado a sua família, o Senhor tem resplandecido a sua glória, mesmo com tantas mortes, mesmo que você tenha contraído a doença, mesmo que não seja essa doença, seja outra, mas o Senhor continua o mesmo Deus. Queridos, não é só de coronavírus que se morre. Então nós temos que tomar nosso cuidado, mas nós temos que parar de reclamar, temos que parar de amaldiçoar nosso dia, a nossa casa, a nossa família. Quanta gente reclamando da sua família porque estão vivendo juntos todos os dias. Não faça isso. Agradeça ao Senhor, a Bíblia diz, em tudo dai graças ao eterno Deus, o Deus Todo-Poderoso. Isso é maturidade, é saber que Deus é soberano. Quando nós falamos de soberania de Deus, quando nós entendemos a soberania do Senhor, quando nós aceitamos a soberania do Senhor, nós chegamos a um novo patamar da maturidade cristã. Maturidade cristã, ela é conquistada passo a passo, com oração, com estudo da palavra, com muito esforço, com muita dedicação, com muita alegria. Com muita alegria. Então, deixar as coisas de criança não é se tornar um adulto azedo. Não é se tornar um adulto amargo. Não é se tornar um adulto carrancudo, duro, inacessível. Não. Maturidade não tem nada a ver com idade. Não tem nada a ver. Nós lemos há uns dias atrás aí o livro de Jó. E o livro de Jó tem uma história muito interessante lá de Eliú, no capítulo 32. Eliú, ele fala assim para os amigos de Jó, ele é um dos amigos de Jó, e ele fala assim, olha, capítulo 32, do versículo 6, ele fala assim, disse Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreciei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Ele falou, eu sou velho, mas vocês são, ele diz assim, olha, eu sou de menos idade, ou seja, talvez ele era mais novo, mas ele viu os idosos lá falando, ele falou assim, achei que vocês tinham sabedoria, achei que vocês iam ter alguma coisa para falar para Jó, mas na verdade, há um espírito no homem, o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Os de demais idade não é que são sábios, nem os velhos, os que entendem o que é reto. Não é os de mais idade, mas aqueles que conseguem entender como é construída essa sabedoria, como é construída esta maturidade. Amém, queridos? Então nós vamos ficar por aqui neste momento, o nosso tempo é pouco, e o que eu quero que os irmãos levem para essa semana é isso. Busque a maturidade, busque crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Busque ter uma vida com mais leveza. Não pense que a sabedoria está nos mais velhos apenas. Não,
está naquele que busca, está naquele que tem simplicidade, está naquele que tem a simplicidade de aprender, aquele que tem alegria em aprender, em viver e praticar e passar para o outro, aquele que tem uma forma lúdica de ver a vida e de viver, não de viver uma vida dura, mas de viver uma vida descobrindo as coisas belas desta vida. A vida, nós podemos falar e temos falado, dias difíceis estamos vivendo, mas se você prestar atenção, você vai ver a glória do Senhor manifestada na sua vida. Você vai ver a glória do Senhor manifestada nos dias que estamos passando. Queridos, Deus é bom. Deus é muito bom. Não pense que deixar as coisas de meninos é você se transformar num adulto inacessível. Mas pense que deixar as coisas de meninos é você saber trocar de fases. É você glorificar a Deus por cada fase da sua vida. Fui menino, fui jovem, sou adulto, tô idoso, tô bem de saúde, não estou tão bem de saúde, e tenho dinheiro, hoje não tenho tanto, hoje eu tenho mais. Troque de fases. Imaturo é aquelas pessoas que não sabem trocar de fases, é aquelas pessoas que parou no tempo, é aquelas pessoas que não têm a disponibilidade de aprender. Amém, queridos? A palavra do Senhor, por último, diz que se nós não nos tornarmos como criança, não entraríamos no reino dos céus. Então, se tornar como criança, viva a vida de uma maneira leve, viva a vida de uma maneira simples. Não complique aquilo que é simples. Viva a vida vendo aquilo que é belo. Criança, ela não precisa que você compre um brinquedo caro. Ela se satisfaz com coisas pequenas, ela se satisfaz com coisas dadas com amor, com carinho, com aquilo que você sabe o que ela gosta. Então, é a mesma maneira, é o nosso Deus. O nosso Deus, ele não vai te tirar de bom ou de mal, maduro ou imaturo, por você conhecer muito, ter muito conhecimento, seja da ciência, da teologia, não. Ele vê o nosso coração, ele vê a nossa vida, ele vê a maneira que nós tratamos o outro, ele vê aquilo que ele pede, amar o próximo como a ti mesmo, amar o teu Deus sobre acima de todas as coisas, tenha compaixão, tenha misericórdia, tenha amor, haja com perdão, haja com justiça, haja com alegria diante de Deus e diante dos homens. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Quarta-feira nós estaremos aqui novamente, para a glória do nosso Deus. Amém. Que a paz do Senhor esteja sobre todos nós, agora e para todo sempre. Amém.